Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 27, o título do capítulo é As Atrocidades do Rei Kamsa. Shoka Harsha Bhayadvesha Lobha Moha Madhanvitaha Mitognantam Napashanti Bhavair Bhavam Pritagdrisha. Shoka, lamentação, Harsha, júbilo, Bhaya, medo, Dvesha, inveja, Lobha, cobiça, Moha, ilusão, Mada, loucura, Anvita, dotadas com Mitra, umas às outras, Gdantam, ocupadas em matar, Napashanti, não veem, Bhavair, devido a essa diferenciação, Bhavam, a situação em relação com o Senhor Supremo. Pritakdrisha, pessoas que veem tudo desvinculado do controle do Senhor. A tradução é a seguinte: as pessoas que fazem essa diferenciação são imbuídas de qualidades materiais, lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a personalidade de Deus. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna é a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanam. Mas alguém que não se vincula a Krishna é perturbado por causas imediatas e não pode deixar de desenvolver separação ou diferenças. Ao tratar um paciente, um médico hábil procura encontrar a causa que originou a doença e não se deixa distrair pelos sintomas da causa original. Igualmente, o devoto jamais se perturba com os reveses da vida. Tateno Kampana Susamik Shamana. Bhagavatam, 10º canto. O devoto entende que quando está em aflição, isto se deve aos seus próprios erros do passado, que agora estão produzindo reações, embora, por graça da Suprema Personalidade de Deus, eles sejam bem leves. Karmani nidhati kintu cha bhakti bhajam, Brahma Samhita. Quando um devoto, sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus, tem de sofrer devido aos erros que cometeu no passado, ele, pela graça do Senhor, passa apenas por um pouco de miséria. Embora a doença que acomete um devoto deva seus erros praticados em alguma época passada, ele concorda em sofrer e em tolerar essas misérias, e depende por completo da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, ele jamais é afetado por condições materiais, tais como lamentação, júbilo, medo e assim por diante. O devoto jamais vê que algo esteja desvinculado da Suprema Personalidade de Deus. Sri Madhvacharya, citando o Bhavishya Purana, diz: Bhagavad Darshanadhyasya Virodha Darshanam Pritak Pritak Dristi Savigeyo Natu Sadbheda Darshana. Sem tradução. Se eu tivesse lido o verso antes da aula, teria procurado a tradução para isso, do Bhavishya Purana. Eu tenho um livrinho que compila todas as citações de Prabhupada em sânscrito com significado. Então, esse verso aqui está sem tradução. Então, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Estamos continuando com o tema As Atrocidades do Rei Kamsa, já com a fala de Vasudeva. Vasudeva já se apresentou antes, falando para Kamsa, chamando de Mahabhaga, uma personalidade grande e auspiciosa. Agora ele já disse que essas coisas acontecem devido ao corpo material, ao ego material, à interação que as pessoas que estão no conceito corpóreo de vida e são desprovidas do empenho
por autorrealização, que elas usam distintivos tais como eu e meu, tais como isso pertence a mim, isso pertence a outrem. Então, aqui é a continuação. Então, ele está dizendo, as pessoas que fazem essa diferenciação, ou seja, isso pertence a mim, isso pertence a outrem, são imbuídas de qualidades materiais. E as qualidades materiais são descritas aqui. Lamentação, júbilo, medo, inveja, ilusão e loucura. Então é assim, Vasudeva está explicando os acontecimentos em torno de Kamsa e justificando ou explicando as atitudes atrozes que ele tomou com os filhos dele e de Devaki. E o interessante é que também no verso Vasudeva diz que essas pessoas que pensam assim, com esse sentimento de propriedade, essas pessoas não conhecem a suprema causa remota, ou pelo menos ou não reconhecem. Às vezes elas já ouviram falar, mas na hora do vamos ver, elas não reconhecem a causa remota, que é a personalidade de Deus. Elas sempre querem apontar o dedo para uma causa imediata. Quem é o culpado do meu sofrimento? Fulano é o culpado do meu sofrimento. Eu estou sendo injustiçado. Não pensa ela que aquilo se deve a reações passadas, de vidas passadas ou dessa mesma vida, que ela não lembra mais ter cometido, mas que ela está sofrendo de uma forma muito diminuída. Porque se não fosse devota, né, ela... na verdade, essas pessoas aqui que pensam dessa maneira, eu e meu, e devido a que se ocupam em lamentação, júbilo, medo, até loucura, essas pessoas não são exatamente devotos. Então, elas realmente não conhecem. Mas quando algo parecido acontece com os devotos e que eles procuram uma causa imediata, quem é a causa do meu sofrimento, quem está me injustiçando, etc. Quando isso acontece, então esse devoto, mesmo sabendo quem é a Suprema Personalidade de Deus, na hora do vamos ver, não reconhece que existe uma causa remota e que ele está sofrendo de maneira diminuída. Prabhupada explorou muito esse tema para tranquilizar os devotos ao decorrer de sua vida espiritual, porque sabia que em um dado momento eles iriam ter dificuldades e que alguma injustiça aconteceria com ele, algum problema poderia ocorrer com eles. Então, Prabhupada preveniu esses problemas, essas injustiças e tudo mais que ocorrerem, não ocorrerão por alguém em particular, mas ocorrerão pelos restinhos de reação que tem, e às vezes a reação precisa ser paga. Então ela vai ser paga, mas ela vai ser paga diminuída. Então, com um grande abatimento, como às vezes o cartão de crédito faz. Né? Cartão de crédito, o indivíduo tem uma dívida grande com cartão de crédito, então o banco chama e diz, vamos, paga à vista e tem esse desconto aqui. Então, Krishna faz algo parecido. Pague um pouco aqui. Só que, se a pessoa for inteligente, ela tenta estabelecer o projeto de justiça material, mas sem lamentação, sem júbilo, sem medo, sem inveja, sem cobiça, sem ilusão e sem loucura. Ela tenta estabelecer a ordem social, mas, ao mesmo tempo, ela sabe, por trás de tudo isso está Krishna. Ela não deixa entrar nela a situação, ela trata a situação externamente. Ela procura justiça externa, mas internamente ela não se deixa afetar. Por quê? Porque ela reconhece a Suprema Personalidade de Deus como a causa remota. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu mereço. Então, mesmo que por fora ela esteja tentando resolver, ela não deixa isso entrar. E qual é o benefício de não deixar isso entrar, de não assimilar, de não pegar o gancho, né? De não cair nessa armadilha? Qual é o benefício? O benefício é que ela pode rapidamente perdoar, rapidamente se recompor e entrar num processo de resiliência dela própria que favorece o outro. O importante é favorecer o outro,
porque ela já tem o conhecimento, mas o outro às vezes está numa situação que precisa de ajuda. Então, a resiliência dela, ou seja, o refazer, o levantar das cinzas, vai ajudar o outro a pensar, caramba, é que essa pessoa foi muito nobre em agir dessa maneira. Então, aí pode acontecer, pode ser que não, mas pode ser que aconteça a pessoa. E para a pessoa, ela vai seguir a vida. O que ela quer é seguir a vida livre e solta, sem aquele gancho. A outra pessoa tem a chance. Se ela soltar o gancho, ótimo. Agora, se ela continuar segura, aí é uma opção, uma escolha dela. Então, o devoto tem essa facilidade. O Bhagavatam apresenta tudo isso com esse propósito, com o propósito de abrir os nossos olhos através do conhecimento transcendental, para nós podermos nos tornar Jnana Chaksur, que, com o conhecimento, que pode ver o conhecimento aplicado. Então, nós podemos, através do conhecimento descrito assim, como está descrito aqui, aprender a viver a vida. Vocês observaram que o significado coincide exatamente com o que a gente estava estudando ontem? Sobre karma e tudo, né? Então, a gente estudou ontem o capítulo 3. No significado, Krishna é a causa de todas as causas. Sarva Karana Karana. O culpado de todas as culpas, gente. A gente que vive procurando o culpado, agora está definindo aqui quem é o culpado de todas as culpas. A causa de todas as causas, Krishna. Evidentemente que essa expressão culpado de todas as culpas é pejorativa e tem um peso, né, nos nossos conceitos de comunicação. Então, dizer que Krishna é o culpado de todas as culpas, parece que nós estamos aplicando em Krishna o mesmo conceito de inimizade, de conflito, de intriga, que às vezes a gente está vivendo com outros. Mas, de fato, Krishna como a causa original de tudo, né, Sarva Karanam, Krishna tem participação nisso. E a gente precisa saber disso para se libertar. Se libertar. É muito importante que cada um de nós saiba que cada passo que nós damos, cada dia que passa, que jamais poderá ser recuperado, cada dia que passa, nós devemos dar um passo em direção ao nosso sadhya. O que é sadhya? Nosso objetivo. Qual é o objetivo do Vaishnava? Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Todo dia, vamos dizer 30 vezes isso aqui, né? Quando termina o programa espiritual, o líder do programa fala exatamente isso. Então, para alcançar o sucesso desejado, que é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Esse é o nosso sadhya, é o nosso objetivo, é o nosso foco, é a nossa meta. Não devemos perder essa meta e nos perder pelos caminhos. Essa é a nossa ideia, né? Nossa meta. Depois, Prabhupada dá um exemplo do médico hábil que trata o paciente, em vez de dar um remedinho para passar a dor, ele trata a causa original. Então, assim, da mesma forma, nós devemos ir na causa original para poder resolver o nosso condicionamento, a nossa ação, nossa escolha, o resultado de escolhas do passado. Estamos passando pelo resultado de escolhas do passado. E, igualmente, o devoto jamais se perturba com os reveses da vida. Olha que coisa bacana, né? Prabhupada está dando. E depois vem, Prabhupada cita o Bhagavatam, no 10º canto, um verso famosíssimo, falado por Brahma, depois que Brahma compreendeu a sua situação, compreendeu que Krishna era Deus e que aquele menino, na verdade, aquele menino de Vrindavana que estava brincando com os vaqueirinhos e com os bezerros, era Deus, e ele tinha ficado irritado com isso e tinha roubado os vaqueirinhos e os bezerros e deixado Krishna sozinho para poder, porque Krishna estava sendo uma ameaça ao poder dele. Então, Krishna se expandiu nos meninos, nos bezerros e voltou para casa regularmente. E ele ficou com os meninos e os bezerros originais presos e vendo, olha o que aconteceu lá agora. O menino se multiplicou e agora está todo mundo indo para casa. O que vai acontecer em casa?
os meninos chegaram em casa, as mães disseram: meu filho, eu estava com tanta saudade, e hoje você está tão legal, está melhor do que ontem. Então as mães abraçavam Krishna, abraçavam seus filhos, mas na verdade era Krishna. As vacas da mesma forma, lambendo os bezerros que chegavam, desfrutando mais do que sempre, e porque era Krishna, não era o bezerro original dela. E assim, o verso é esse: Tatenu Kampano Susamik Shamano Bunjanevatma Kritan Vipakam Hridvagva Pubir Vidadan Namaste Jivetaya Mukti Pade Sadayabak. Então o verso diz, Brahma dizendo que quando uma pessoa que vive nesse mundo encontra os reveses da vida, que é o que o Prabhupada está falando, encontra os reveses da vida, ele sempre, e se ele permanece oferecendo reverências a Krishna, ele não se desespera, ele não desiste, ele continua prestando reverências a Krishna, sem ficar zangado com Krishna, sem blasfemar a Krishna. Então, Mukti Pade Sadaya Bhak, a última parte que eu havia esquecido, a liberação, Mukti, fica à porta da casa dele esperando. Fica no portal da morte. A liberação fica no portal da morte, um pouquinho antes de Yamaraj. Fica no portal da morte para dizer: olha, você tinha uma coisa aqui, essa bagagem, não leve não. Quando se Yamaraj ver, não vai deixar você passar. Então deixa essa bagagem aqui comigo. Ela limpa o último restinho, aquele Prayana Kale do capítulo 2, verso 72, que nós vimos recentemente. Se ao menos na hora da morte a pessoa alcançar a consciência divina, ela poderá entrar no reino de Deus. Então, Mukti, a encarnação da liberação, fica no portal da morte aguardando a pessoa. Né? Dvetayo Mukti Pade, Mukti Pade, aos pés, Mukti aos pés, Mukti Pade Sadaya Bhak, pronta para dar a ele o que ele precisa para se liberar. Então é preciso, em todas as circunstâncias, estar sempre Vidadanda Namaste. Sempre, qualquer circunstância, Namaste. Ofereço minhas reverências, oferecendo reverências a Krishna. Krishna está por trás de tudo isso. Vidadanda Namaste. A pessoa, esse é o verso famosíssimo, Tatenu Kampano, chamado assim o verso, que foi mencionado por Prabhupada muitas vezes, escrito muitas vezes, porque Prabhupada queria que todos nós aprendêssemos esse tipo de atitude diante dos reveses da vida. Acho que é isso aqui. E depois Prabhupada vai citar Madhvacharya com Bhavisha Purana, mas aí eu entrei no meu limite. Não conheço a tradução do verso do Bhavisha Purana, que Prabhupada, já no 10º canto, ele põe lá: se vire, descubra, você está lendo o Bhagavatam, está estudando o Bhagavatam, eu vou dar o verso aqui em sânscrito. Se vire para descobrir o que significa. Que é Prabhupada. Então ele já não dá nem esse significado. Ele termina o verso, termina o significado dizendo: o devoto jamais vê que algo esteja desvinculado da Suprema Personalidade de Deus. Srila Madhvacharya, citando Bhavisha Purana, diz: Bhagavad Darshana Yasya Viruddha Darshana Prithak Prithak Drishti Savigeyo Natu Sadbheda Darshana. E pronto, acaba. Quem quiser que se vire para saber o significado. Mas eu tenho um livrinho, posso dar hoje, quando nós nos reunirmos, na hora da aula, eu posso dar o significado disso. Tá?